capítulo 3, 2 Coríntios, versículo 6. Diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Portanto, visto que tendes este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Repete, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, pois o que estão parecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face da terra. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém. Amém. Obrigado, Deus querido, pela tua presença aqui. Continua falando conosco em nome de Jesus. Amém. Estamos com visita. E aí hoje, muito especialmente, fui para a rua andar. Não me lembro a última vez que fui para a rua andar domingo. Vocês três estão aí fazendo umas mudanças. Eu falei que muito de visita quebra a rotina da gente. Fui hoje para a rua andar. Pois bem, e aí passamos por uma passeata, duas. E a primeira passeata, algumas pessoas com cartazes dizendo, por favor, não batam nas mulheres. Né? Não é à toa, essa semana tivemos alguns casos de violência familiar, em que a mulher foi vítima, e uma com morte, inclusive. E andamos mais uns metros e encontramos uma outra passeata menorzinha, dizendo, os homens também são vítimas. Por favor, não tenham medo, também abram a boca, também falem, porque é assim que é. Ontem, no aniversário de criança, me lembrei de uma palavra do Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 9, quando os discípulos discutiam, e a discussão não era violência familiar, nem era as polaridades políticas como tem no nosso Brasil. Era alguma coisa que é ainda mais complexo, que eles estavam discutindo entre si quem era o maior entre eles. Quem é o maior? O maior é a turma da recepção. Não, o maior mesmo é a baterista que toca, usa os 4 membros, e aí ela também fala, e aí ela também canta, e ela também dirigiu o louvor todo hoje. Eu falei, o que é aquilo que a menina letra lá que é a bateria? E ainda regia o coro. De vez em quando ela era que puxava ali, viu? Foi ela que fez eu errar a música. Que eu estava querendo começar logo, ela segurou tuc até. Eu tive que esperar, respirar. Maior do reino dos céus aqui entre nós, será que é a baterista hoje? Ou, quem sabe, é o moço que... Eu não sei, a discussão era essa. E estava acirrada. Tão acirrada que Jesus ficou constrangido de passar perto e depois, quando esfriaram os ânimos, ele voltou e disse que... O que estavam discutindo mesmo vocês ali no caminho? Deixa pra lá, já passou, esqueci. O que é que vocês estavam discutindo mesmo? E aí, queridos, passaram as eleições. Mas você deve continuar?
tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que fazer. Vamos parar e pensar, poxa vida, eu fui tão desrespeitoso com algumas pessoas ao longo da campanha. Nossa, eu falei tanta coisa que não precisava de falar. Poxa vida, eu perdi tantos amigos nesses dias. Aí, passada a campanha de quem era maior no reino dos céus, o Senhor disse, gente, presta atenção. Pegou uma criança, colocou no meio deles e falou, olha, o maior entre vocês será aquele que serve. Se você não estiver servindo, nem entra na medida. Entre os que servem, talvez faça sentido a conversa, porque ele pede desculpa, Paulo pede desculpa várias vezes, porque ele acaba se medindo, se comparando com outros. Mas preste atenção, nós fazemos o tempo inteiro. Eu estou brincando com a questão da política, porque a gente sabe como é que é isso, né? Futebol, a mesma coisa. Quantas desgraças por causa de um time que não acrescenta nada à vida do sujeito, que vai ficar o resto da vida limitado de ir no campo, fazer o que ele mais gosta, ver futebol, porque ele amou demais aquele time a ponto de desrespeitar alguém e foi preso. Aquela coisa toda que vocês conhecem. Mas tudo isso, na realidade, volta no que os discípulos viveram. A questão é só eu, é o que eu penso. A questão é que eu penso mesmo que sou maior que você. Tampinha, nanico, mas eu acho que sou maior que você. Sou maior que você. E o Senhor Jesus também traz uma criança e fala, recebam o reino dos céus como essa criança. E ele dá aquele modelo pra gente. É um negócio interessante. Os discípulos que passaram por esse constrangimento de aprenderem com uma criança de colo, nós encontramos no livro de Atos homens intrépidos. Nós estudamos sexta-feira a oração de Atos capítulo 6, depois que os meninos foram soltos, presos injustamente porque pregavam o evangelho, depois que foram soltos, eles foram para uma reunião de oração, e enquanto oravam, tremeu aquele lugar, e o conteúdo da oração deles, se fosse antes, nesse estágio aqui de campanha, ele diria, Senhor, passa fogo lá naqueles fariseus, faz descer do céu uma enxurrada de pedra e quebra a cabeça de todo mundo. O Senhor é Deus poderoso. Não oraram assim. Eles oraram, Senhor, capacita-nos a continuar com intrepidez pregando o evangelho, apesar da resistência que vamos continuar tendo, que continuemos pregando o evangelho. Então são duas polaridades, são dois lados das mesmas pessoas, e é muito interessante isso. E daí eu lembrei das duas passeatas hoje, das nossas polaridades enquanto na campanha e depois da campanha. Mas o certo é, querido, é que a igreja de Corinto viveu isso. Se você ler o texto todo, o capítulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, era uma igreja onde a divisão era clara. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E aí eles brigavam entre si, se separavam, virava 20 igrejas ali, que cada um achava que era de alguém, e aí cada um tinha uma bandeira, era um negócio diabólico. Agora Paulo já tem uma igreja que é consolada pelo Espírito Santo, uma igreja que vive em unidade. A conversa de Paulo com aquela igreja agora nessa etapa é outra conversa, é uma outra igreja. E eu quero que você daqui a um tempo seja um outro casal, uma outra família, um outro homem, uma outra mulher de Deus, porque é essa a proposta, porque Deus está derramando um tesouro precioso na sua vida, e esse tesouro precisa de ser guardado. Mas Deus tem umas coisas que a gente não compreende. Se o tesouro é tão especial, por que colocar num vaso de barro tão frágil como você e eu? Mas foi isso que ele quis fazer. E eu quero que a gente pense um pouco sobre isso. Aquela igreja que era só divisão, agora é uma igreja consolada pelo Espírito Santo. Aquela igreja que Paulo tem que gastar um tempo tratando um pecado sexual que o sujeito apaixonou pela mulher do pai dele. Vê se tem lógica isso. Tem lógica isso? Tem ou não tem? Tem, queridos. Mó lógica. O cara era igual a você, era igual eu. Carne e sangue. Sujeito às mesmas paixões. Se você não vigiar, você vai apaixonar pela vizinha, pela cunhada, pela tia, pela avó, sei lá o quê. Ele apaixonou pela mulher do pai dele. É só não vigiar. É só deixar com que a carne dirija a sua vida.
E não é só o apaixonar, porque de repente você, meu Deus do céu, que pensamento é esse? Você vai lá aos pés da cruz, confessa ao Senhor, a vida segue. De repente você começa a aninhar aquele pecadinho no coração ali. Eu fico imaginando a cena. O velho ficou viúvo. Em vez de cuidar, de entender que já tinha, imagina, 50 e tantos, escolheu uma menina de 25. E o menino dele tinha 27. E aí, vê como é que um ambiente é propício para uma situação assim. Ele apaixonou-se pela mulher do pai dele, não era a mãe dele. Isso virou um problema, porque as pessoas viam aquele menino com a, como é que chama? Madrasta. Os dois faziam um par no louvor maravilhoso. E quem vai duvidar daquilo? Todo mundo duvidava, mas ninguém falava nada. O tempo foi passando e Paulo tem que tratar essa questão. Porque o pai não se assume, aquela mulher não confessa, o menino não resolve e o pecado foi sendo parte da igreja. E Paulo trata disso lá, mas agora Paulo viu que a igreja tratou, perdoou, abençoou e agora estava lá o velho com a menina que ele casou, não devia, mas casou, cuidando da vida deles. O menino com certeza deve ter arranjado lá depois alguém solteira, podia ser da idade da mulher do pai dele, não tem problema, que é o pai dele que complicou as coisas, mas a vida seguiu e a igreja estava de novo sã nessa área, vigilante, porque aquilo que parece sem lógica, há uma lógica entre homens e mulheres como você e eu. É só parar de vigiar e você vai entrar numa armadilha que é difícil depois de tirar sem deixar um pedaço do pé lá. Então vigia, Cleidemir, vigia cada um de nós em nome de Jesus. É uma igreja que tinha uma infantilidade que Paulo fala, não posso falar equivocada. Era menina brincando com faca. Vai dar problema. Agora Paulo está falando com uma igreja que tem uma maturidade no ministério. É lindo comparar uma carta com a outra, que você vai ver que em áreas que eram tão necessárias, tão importantes ser tratadas. Né? Se eu pensar na unidade da igreja, se eu pensar na questão dessa vigilância em relação aos relacionamentos, se eu pensar na questão dos dons espirituais, tudo tão importante. E Paulo então trabalha aquela igreja, a igreja cresce e agora ele trabalha e chega nesse texto aqui. Tinha outros problemas, né? Ele vai apontar agora problemas muito mais da liderança do que da igreja propriamente dito. Mas agora, no capítulo 3, com essa igreja madura, com essa igreja mais atenta, com essa igreja mais sadia, com essa igreja mais santa, Paulo vai trabalhar alguma coisa que é muito, muito especial, ainda fazendo essa comparação entre uma coisa e outra. São as mulheres que são vítimas ou os homens também são vítimas. É esse partido ou é aquele, é isso, é essa coisa que a gente faz o tempo inteiro. E se a gente sai da polaridade dizendo, Senhor, dá uma resposta, decide para mim, nós vamos caminhar em unidade, nós vamos nos afastar do pecado, nós vamos conseguir uma vida, como diz a palavra do Senhor em Atos 2, que a igreja crescia, caindo na graça de todo o povo, e Deus atraía para dentro da igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então é essa igreja que Paulo vem comparar a velha aliança com a nova aliança. Moisés representante lá, o Espírito Santo representante aqui. E aí Paulo vai mostrar um mistério que nós estamos no meio dessa história. Ele vai lá dizendo assim que Moisés, na velha aliança, uma aliança que trouxe morte, uma aliança que foi escrita em tábuas de pedras, e essa nova aliança escrita no coração, a nova aliança que traz vida, que o Espírito Santo de Deus é o representante dela. Moisés, quando recebeu as pedras escritas das mãos de Deus, ele colocou um véu, precisou de colocar um véu, porque o rosto dele brilhava quando ele desceu do monte. E as pessoas não conseguiam olhar nos olhos, no rosto de Moisés. Então arranjaram um véu, ele colocava o véu para vir falar com a igreja. Só que aquela glória desvaneceu e o véu permaneceu. E a glória do Espírito Santo é uma glória que permanece, que vai crescendo, como foi crescendo na vida da igreja de Corinto. E aquela velha aliança veio, os mandamentos vieram para apontar para você e para mim o óbvio.
O óbvio, se você estiver com a mulher do seu pai, brincando de casinha, você vai cair em pecado, meu irmão. Não brinca com isso. Se você usar os 12 talentos para a sua própria glória, você vai criar divisão na igreja, meu irmão. A lei aponta para isso. Quem somos nós? Aponta a nossa fragilidade. Aponta a nossa dificuldade. Aponta como que o pecado está presente se ele não estiver sendo realmente colocado diante do Senhor. Porque a lei vem mostrar isso. Ela fala, não matarás para quem mata no pensamento. Não adulterarás para quem adultera a 10 mil quilômetros de distância antes da internet aparecer. Ela vem falar para que a gente tenha só o Senhor como Deus, quando a gente cria deuses em qualquer lugar. Já falamos da política, do futebol, nós criamos deuses em todos os lugares. Nós somos mestres na arte de criar deuses. Nós criamos. E cuidamos. E colocamos em pedestais de ouro. Moisés e o Espírito Santo, a velha aliança e a nova aliança. O capítulo 3, ele vai trabalhar isso de uma maneira muito especial para dizer para você e para mim que nós somos ministros da nova aliança. A velha aliança veio e apontou o pecado em que nascemos, mas aponta para Cristo Jesus, e o Espírito Santo aponta o tempo inteiro para Jesus na sua vida, para a palavra do Senhor Jesus na sua vida, para dizer que você é ministro da nova aliança. Quem é? Qual o perfil desse ministro? O que Deus quer fazer em você? O que o Espírito de Deus que está aqui operando em nossos corações, trazendo vida? Tudo que cantamos é tudo verdade, porque Ele está aqui. O que Ele quer desenvolver? O que o nosso caráter vai ser desenvolvido? O que aconteceu na igreja de Corinto, que era uma igreja menina, de divisão, uma igreja tão problemática, para agora essa igreja que ministra a nova aliança. O que Deus quer fazer na sua vida, como fez ali na vida daquela igreja? E uma coisa que Ele quer despertar em nós é esperança e confiança na ação do Espírito Santo de Deus. E nós vamos encontrar isso no texto sagrado, no versículo 12. Visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Querido, a esperança é alguma coisa que precisa ser gerada em nosso coração e pelo Espírito Santo. Em Romanos 5 nós vemos que a tribulação produz perseverança, que produz esperança. As lutas que você tem passado, os problemas que você tem enfrentado, saiba que Deus vai usar tudo para gerar exatamente essa expectativa, essa convicção, essa certeza de que Ele está no controle de tudo, que adiante, lá depois da curva, existe vida. Ele continua reinando, mesmo onde você não vê, aquilo que você não sabe. Ele é Deus. Ele é Deus. Confiança e esperança na ação do Espírito Santo que vai dirigindo a sua igreja. E tem uma expressão muito especial aqui no texto que fala: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas esse texto, ele realmente deve ser lido dessa maneira: onde o Espírito Santo é Senhor, aí há liberdade. Porque na igreja de Corinto, lá atrás, o Espírito Santo estava presente, mas não havia liberdade. Por quê? Porque ele não reinava. Porque apesar da manifestação, apesar dos dons, apesar de tudo que estava tão evidente na igreja, o Espírito Santo não reinava. Ele distribuía os dons e cada um fazia o que queria deles. Ele derramava a bênção, mas aí derramou para mim, agora eu que mando nesse trem aqui. E isso não é liberdade. Isso é escravidão. Você é escravo daquilo que você tem. É aquela velha frase, né? O sujeito era tão pobre que só tinha dinheiro. Porque, na realidade, o dinheiro que eu tinha, aquilo veio para ele e ele não sabia o que fazer. E era dessa maneira. Então a igreja de Corinto lá atrás era uma igreja que não havia liberdade. Mas agora a liberdade está presente porque o Espírito de Deus dirige a igreja. E você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo para que viva realmente em liberdade, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus na sua vida. Onde o Espírito do Senhor é Senhor, aí há liberdade. E na sua vida haja muita liberdade. Então, para esse ministro da nova aliança,
Primeira coisa que tem que acontecer é essa confiança, essa expectativa, essa dependência do Espírito Santo para que ele possa fazer a obra que ele tem que fazer. E que obra é essa que ele tem que fazer? Essa obra, o texto que nós lemos fala de que nós não desanimamos. Se você repetir comigo a expressão, nós não desanimamos, capítulo 4, versículo 1. É pela misericórdia que esse ministério nos foi dado e nós não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, não torcemos a palavra de Deus. E eu fiquei pensando, ministro da Nova Aliança precisa ser alguém que não desanima, porque a luta é garantida, a luta está presente, mas que renuncia pensamentos secretos. O que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Procedimentos secretos, pensamentos vergonhosos, não usamos de engano. E aí isso vai pensando exatamente naquela coisa do pecado preferido. Já pensou nisso? Pecado preferido, pecado guardado, pecado cultivado. O que falei agora mesmo? Quando eu pego um pecado e aquilo fica ali aninhado no meu colo, na minha vida. Eu estou falando de cobiça, de egoísmo, receita roubada. É um tanto de coisa que a gente faz. E que por causa disso, exatamente, nós temos a sensação de que o Espírito Santo é aquela visita inconveniente. Não é porque te leva domingo à tarde para a rua, não, que nem foi inconveniente. Mas o Espírito Santo é uma visita inconveniente quando eu estou acalentando o meu pecado. E ele chega e fala, puxa vida, isso não convém ao ministro da Nova Aliança. Quando eu quero odiar, quando eu quero vingar, ele fala, isso não convém ao ministro da Nova Aliança. Dá vontade de falar assim aqui, some da minha casa, some da minha vida. Pastor, você está falando bobagem. Me dá um exemplo disso, eu vou te dar um exemplo. 2 irmãos viviam muito bem, até que um deles traz ao Senhor uma oferta que agradou a Deus. O sujeito, o outro, trouxe uma oferta que não agradou a Deus. Em vez de ir para casa, ter comunhão com o irmão dele, orar e perguntar o que aconteceu, o que na minha oferta tinha de errado, por que não agradei a Deus? Eu estou falando de quem, queridos? Caim e Abel. Por que não agradei a Deus? Por que ele aceitou a sua oferta e não a minha? Ora comigo, me ajuda aqui. Semana que vem vamos nós 2 fazer juntos uma oferta. Me ajuda aqui, porque sozinho eu não dou conta disso. Não. Ele decidiu odiar o irmão dele. E aquele ódio, todo ódio, nasce dessa amargura, nasce desse pensamento de vingança. Isso vai aprofundando, criando raízes. Aqui foi criando raízes no coração de Caim. E o Espírito de Deus então chega para ele e fala, Caim, vamos conversar sobre isso. Quer falar disso não? Ele não queria falar daquilo, porque ele tinha decidido guardar aquele pecado. Era um pecado secreto. Ele preferiu, ele escolheu aquilo, querido. Nós fazemos isso. E nunca é sem razão. Olha a maneira como ele olhou para mim. Quando Deus agradou-se da oferta dele, não da minha, ele olhou para mim daquela maneira. E o certo é que Caim tinha um motivo, uma justificativa para que aquela amargura se transformasse em sentimento de vingança, que aquele sentimento de vingança viesse a ser um plano. E aquele plano, daqui a pouco, Tiago fala disso, né? O pecado, uma vez consumado, gera morte. E o Espírito Santo chega e fala, Caim, deixa eu do lado de dentro, junto com você, lutar contra esse sentimento tão forte. Me deixa te ajudar a vencer isso. Sozinho você não vai dar conta. Caim, o ódio é um sentimento, é uma escolha que você já fez, já criou raízes, e você sozinho não vai conseguir. Deixa eu te ajudar. O pecado está na porta do seu coração. E ele será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Essa é a expressão. O resto é o pregador que está aqui ampliando. Mas o Espírito de Deus disse isso para ele. E ele, como quem disse, porque ele não disse nada, ele, como quem disse assim, que sai da minha vida, eu resolvo o meu problema. Esse pecado é meu, eu que escolhi, o inimigo é meu, e eu vou vingar. Ele não vai se livrar de mim.
Queridos, na realidade foi Caim que não se livrou daquele pecado. Caim não se livrou daquele desejo. Caim não conseguiu se livrar da vingança. Não conseguiu se livrar da morte. Não para o irmão, mas foi ele que morreu. Foi ele que morreu. Parar de respirar, encerrar essa vida aqui na terra, isso não é morte. Morte é o que aconteceu com Caim. Morte é quando você fala: Espírito Santo, sai da minha vida. Não se meta nas minhas questões. Isso aqui é o meu pecado. Eu quero odiar o meu irmão. Eu não quero ser dirigido pelo Senhor aqui na minha vida. Então o ministro da Nova Aliança renuncia a essa sensação de inconveniência e transforma o Espírito Santo de visitante para gerente desse coração, dessa mente, dessa história, desse casamento, dessa vida, dessa questão que está para resolver. Espírito Santo, o que eu faço aqui? Eu não sei o que eu vou fazer aqui. E você é ministro da Nova Aliança. Renuncia, querido. E esse ministro da Nova Aliança, o texto sagrado vai terminar dizendo que é um vaso de barro. Um vaso de barro. Tem vaso de barro que foi tão bem tratado, tão trabalhado, que acaba ficando muito caro. Mas pensa naquele vaso de barro. Para colocar aquela plantinha só na primavera, aquela plantinha que não dura mais do que 2 meses. E você não pode ter um vaso mais caro que a plantinha. Então é aquele vaso. Com uma tampa. Um vaso frágil, com tudo que nós falamos aqui. Facilidade de desconfiar do Espírito Santo, de não ter esperança, de morrer de desesperança realmente, de dizer não para o próprio Deus, de resolver as coisas da própria maneira, de se quebrar todo, 1 vez, 2, 3. Não é a primeira vez que Deus nos compara a um vaso. Jeremias viu o vaso ser quebrado e o oleiro gentilmente, carinhosamente foi lá e fez de novo. Mas ele viu mais. Ele viu o oleiro quebrar o vaso. O oleiro fez o vaso, ele olhou e falou assim: não tá bom. Tá muito infantil, tá muito frágil sexualmente, né? Lembrando da mesma história lá atrás. Tá muito dividido, não tá. Aí o oleiro vai lá e amassa o barro e refaz o vaso. E é isso. Somos nós. Frágeis. Quebradiços, quebráveis, sensíveis. Mas foi você que ele escolheu para colocar dentro um tesouro inigualável. Que tesouro é esse, pastor? O que o Espírito Santo colocou dentro de mim? O que ele quer guardar dentro de mim? E por que ele me escolheu? Talvez você vá pensar isso, mas você, enquanto ministro da Nova Aliança, é frágil, mas foi escolhido por ele. O texto fala no versículo 6, que essa luz brilhou, das trevas resplandeceu a luz, e ele mesmo, o Senhor Jesus, brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Parece complicado? Não é. Você frágil como sou, com todo esse potencial de Caim que nós temos, todo o potencial de pecado que está em nós, se nós deixarmos que o Espírito Santo coloque Jesus dentro de nós, nós seremos esses ministros da Nova Aliança, porque a Nova Aliança foi colocada dentro de nós. A comparação com a Velha Aliança, Moisés no monte, sinais e prodígios lá fora, e as tábuas que apontavam para o pecado, para a nossa morte, agora há sinais e prodígios aqui dentro, transformação, mudança, crescimento. E não mais apontando para a morte, mas apontando para a vida. Vida abundante, através da morte do Senhor Jesus. Essa iluminação que é feita, é isso que ela é colocada dentro de você. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. É vaso, é frágil, mas Ele escolheu. É vaso, é frágil, mas Ele cuida de você. E é exatamente a convicção de fragilidade que nós temos que assumir para poder descansar. Por que a gente é
tão ansioso? Por que a gente sofre tanto? Porque a gente quer ser tão forte para resolver tudo na vida. Você não é forte para nada, nem eu. Então, vaso frágil, descansa que Ele cuida de você. Vaso frágil, descansa que Ele te escolheu. Descansa que Ele te ama. E saiba que, se depender de você, você vai ser quebrado, estraçalhado, esmiuçado, vai virar areia, vai varrer para debaixo de algum tapete por aí. Ninguém vai nem resolver o caso. Mas se você estiver nas mãos dele, Ele vai guardar você. Ele vai cuidar de você. Ele vai sustentar você, porque Ele escolheu você. Ele colocou dentro de você algo precioso. O Espírito Santo colocou algo precioso, a luz, a vida de Jesus dentro de você, ou quer colocar hoje. Você precisa então de olhar para o texto e ver como é que Paulo fala de você, mas ele falava da história dele. Falava de cada um de nós, de cada ministro, de cada vaso frágil. Ele fala o seguinte, a partir do versículo 7, versículo 8, porque de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, acontece tanta coisa que é impossível há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 10 anos atrás, eu imaginar que passaria por aquilo, mas perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque você é vaso escolhido. Porque você é vaso que Ele cuida. Ele cuida de você. Ele quer cuidar de você. Cada dia, a cada dia, a cada dia. Não destruídos. Em nome de Jesus. Esse é você. Por que você foi escolhido, querido? Por que você é cuidado por Deus? Por que o Espírito Santo é essa pessoa que, mesmo quando você está chutando ele para fora, visita inconveniente, mesmo assim, Ele quer cuidar de você. Ele fica na porta batendo. Oh, cuidado. Deixa eu entrar. Deixa eu te ajudar a dominar essa situação que é tão difícil. Por quê? Porque Ele te escolheu? Por que Ele cuida? Por causa de Jesus. Jesus é o tesouro de Deus. Não existe nada mais valioso em todo o universo do que o próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós. Por que Ele fez isso? Porque éramos vasos, somos vasos tão frágeis, que não tínhamos a menor condição de dar glórias a Ele, de ter comunhão com Ele, por nós mesmos, por causa do pecado que reinava em nossos corpos mortais. Então Jesus veio, e agora Ele habitando em nós, nós somos mais que vencedores. Você pode ser mais que vencedor. Em que área que você pode ser mais que vencedor? Em todas as áreas, queridos. Em todas as áreas. Principalmente na sua relação com Deus. Ele te dá poder contra o pecado, contra o ódio que Caim não quis, poder de Deus, contra qualquer circunstância na sua vida, nos seus relacionamentos, em qualquer... Deus quer intervir em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Ele não quer ser um visitante. Ele quer reinar sobre o seu coração. Então esse Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é o tesouro precioso que o Espírito Santo quer manter guardado no seu coração. Você precisa escolher isso. Se você quer, se você deseja, se você vai permitir que entrando, Ele faça morada. E fazendo morada, Ele possa reinar. Reinando, possa acontecer na sua vida o que aconteceu na vida dos apóstolos, de homens que disputavam quem era o maior, para homens que serviam uns aos outros. Uma igreja infantil para uma igreja que é ministra da nova aliança. Uma criança num adulto maduro para a glória do Senhor. A presença do Senhor nos constrange, te constrange, deve te constranger a tomar uma decisão. Eu quero, Espírito Santo. Coloca dentro de mim esse tesouro e mantenha isso aí. Eu não tenho condição de cuidar, o vaso não tem condição de cuidar de si mesmo, mas o Senhor pode. E eu quero não desanimar e renunciar todo pecado e perseverar na sua presença. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para orar.